na visão de vocês e de tudo que vocês pesquisaram, o que é efetivamente o Drex? A gente tem alguma coisa realmente para se preocupar nesse momento? Drex, na verdade, é o sistema, a blockchain, que vai administrar e conduzir o tão famoso real digital, que não vai ser mais real digital e vai ser conhecido como Drex. Então, o controle, a blockchain do real digital vai se chamar Drex. E com isso, obviamente, já vem ali dentro. Ninguém chama a blockchain do Bitcoin, né? Todo mundo chama de Bitcoin. Então, vai ser o Drex. Preocupante é o poder de controle que essa blockchain dará a quem pode controlar tudo. Ou seja, ela é uma blockchain, sim. Então, hoje o trabalho deles, segundo as informações deles, está em relação à privacidade e à segurança das transações. A gente sabe que isso vai existir, mas a gente sabe que por trás de tudo isso, inclusive, essa semana eu estava estudando algumas pessoas que conseguiram ter acesso ao código do Drex, existem funções que existirão dentro do Drex que dará muito poder a quem tiver o controle da plataforma Drex, quem tiver o controle da blockchain. Então, ela vai ser, sim, uma blockchain centralizada, né, sob o controle total do Banco Central, mas com algumas funções ali dentro, como congelar tokens, descongelar tokens, reverter transações, rastrear transações, e a mais intrigante de todas, né, burn, que em inglês significa queimar, que é uma função que nós teremos ali, onde com um apertar de dedos, todo o seu Drex desaparecerá em instante de segundo, sem poder ser revertido. Ou seja, os caras lá que têm o poder simplesmente vão dizer, esse dinheiro aqui é ilegal. Óbvio que nós vamos ter que ter uma justificativa para isso, mas eles terão o poder de simplesmente deletar tudo aquilo que existe na sua conta. Então, no meu ponto de vista, embora eu saiba que existem sim benefícios do Drex, facilidade, o nosso queridíssimo Marcos aí vai explicar isso com detalhes, existem vantagens, facilidades, mas essas situações são preocupantes para quem vai ter todo o seu capital, todo o seu dinheiro operando através do Drex. Então, eu passo a ter o quê? O meu poder aquisitivo, as minhas finanças, o meu dinheiro, totalmente sendo controladas, observadas, ou seja, eu não tenho nenhuma privacidade mais. Muitas pessoas podem dizer, não, mas hoje a gente já não tem. Não, ainda a gente tem. Alguma gente ainda tem, e tendo o dinheiro físico, nós ainda temos algumas alternativas, né? Uma vez sendo 100% digital e controlável, não tem jeito, né? Nós acabamos nos tornando totalmente suscetível a regras e decisões que muitas vezes podem vir de pessoas que não querem o nosso bem, né? Então, no meu ponto de vista, esses são os pontos preocupantes do Drex. Bom, o que eu entendo hoje que seria o Drex, na verdade? Os bancos institucionais e governos, eles perceberam o seguinte, que as pessoas, vamos dizer assim, os menos incautos, aqueles que investem o seu dinheiro na Web 2, que seria o mercado TradeFi, essas pessoas, na verdade, elas estão migrando para a Web 3. E essa Web 3 chamou a atenção de todos esses bancos, por quê? Porque as pessoas decidiram alocar esse dinheiro lá, justamente a primeira razão é a volatilidade, onde você consegue ir contra a inflação e você consegue ter uma valorização do dinheiro que você aloca lá nesse lugar. Além disso, as operações, elas têm taxas, vamos dizer assim, menores do que se, por exemplo, você for realizar algum tipo de operação no mercado da Web 2, que seria ações, por exemplo, ou se você Explica melhor, assim, pra gente que é leigão, assim. Web 2, Web 3. O Web 2 seria, na verdade, todo aquele, vamos dizer assim, aquelas negociações que ocorrem no mercado de ações, no mercado tradicional, né? Câmbio, ações no geral. Você consegue comprar treasures, bonds, que são títulos da dívida, né? Dos governos. Só que toda essa regulação, na verdade, toda essa compra e venda, ela passa por uma regulação dos bancos centrais. E, evidentemente, esse tipo de comércio, vamos dizer assim, ele não é acessível a toda a população, porque é uma coisa assim meio que intangível para boa parte da população. Uhum. Porque, se você for observar, no Brasil a gente não tem aquela cultura de investir o seu dinheiro. Você recebe o seu dinheiro, você paga suas contas e o que sobrar, você compra uma cachaçinha no final, né?
Então a gente percebe o seguinte, que as pessoas estão alocando todo esse dinheiro na Web3 justamente porque é o seguinte, você consegue alocar um dinheiro ali, você não tem a intermediação do Banco Central, como eu havia falado antes, na nossa conversa aqui, bate-papo, a USDT, por exemplo, é um mercado de câmbio, onde você consegue adquirir o USDT e comprar criptomoedas. O USDT, na verdade, é o que a gente chama de dólar tether, né? Tem outras instituições que tem essa cripto, que é uma stablecoin pareada com real. Essa USDT, você consegue utilizar ela como uma forma de compra e venda, mas, na verdade, você não utiliza o mercado tradicional de câmbio, onde você teria que pagar IOF e outras coisas, né? Falando para a Carol aqui mais particularmente, eu disse o seguinte, que o Drex ele tem um sistema de controle, mas esse controle dele eu entendo que não vai ser sistemático. Porque para que ele seja sistemático, 99% da população deve aderir a esse sistema. E o Drex ele tem uma facilidade, que segundo está no relatório deles, que é o dinheiro ele é rastreável. Falar das partes boas que eles falam, né? Segundo eles. Ele é rastreável, você consegue fazer operações de compra e venda, onde a transação dessa compra e venda, vamos supor, de um veículo, você consegue fazer o registro já no contrato inteligente dentro da blockchain. Ou seja, você não precisa ir até um cartório e tudo mais, toda aquela burocracia. Isso é uma forma de vender para a gente que seria um sistema do bem. Mas, em contrapartida, eu entendo que talvez no futuro seria mais daquela forma assim, eu com o Marcos vamos comprar e vender o carro e a gente consegue fazer esse sistema através do Drex. Marcos, você tem Drex? Tem. Então vamos formalizar essa compra e venda através desse instrumento. Porque eu digo o seguinte, que a pasta já saiu do tubo. Então, os governos, eles não querem perder aquela parcela da população que não vai alocar o dinheiro deles nas blockchains descentralizadas, como, vamos supor, o Bitcoin. O Ethereum é até, de certa forma, centralizado. Mas o Bitcoin, você não sabe quem que é o dono, vamos dizer assim. E eu entendo dessa forma porque, vamos dizer assim, como é que eles vão fazer com aquela população que não vai aderir a todo esse sistema? Eles precisam ter um sistema pronto. Dessa forma, o Drex vai poder pegar todas aquelas pessoas que não estão atentas a todo esse movimento e aí elas podem ficar muito mais aprisionadas do que já estão no sistema tradicional, né? Então, assim, como o Marcos havia falado, é um sistema de controle total. Mas como é que vai ser o trabalho deles para que a população adira, vamos dizer assim, pactue com todo esse sistema deles? Vai ser difícil, porque boa parte da população está vendo que eles não querem ter aquele dinheiro dele rastreável. Embora, tem um imposto? Tem imposto, tem que pagar o imposto? Vamos pagar o imposto, isso aí não é um problema nenhum. Mas o que você vai fazer com aquele dinheiro? Eu entendo que, na verdade, o sistema ele não quer perder o mando de uma boa parcela desse dinheiro que está migrando da Web 2 e indo para a Web 3. É nesse ponto que entraria outras moedas digitais, porque o que seria o Drex, diferentemente das criptomoedas? O Drex ele não tem volatilidade, ele é pareado 1 para 1. Um Drex, R$1. Qual que seria a vantagem para a população a nível de proteção do capital? Nenhum. Porque você tendo essa moeda lastreada no real, o real está sujeito a uma inflação. Como eu havia conversado com o Marcos, R$100 em 1994, hoje valem R$13, né, Marcos? Mais ou menos? 13,87. E qual tipo de proteção patrimonial você está dando para essas pessoas? Sendo que elas visam as criptomoedas e outras moedas digitais justamente para você ter uma alavancagem no seu capital. Então, dessa forma, a gente não vê nenhuma vantagem. É como se fosse assim, gato por lebre. As pessoas estão achando que talvez aquele Drex seja favorável a nível de proteção patrimonial, mas em contrapartida, o Drex é lastreado no real. E o real sofre inflação. Se vocês não têm a noção, 40% de todo o PIB no Brasil, ele é referente a, na verdade, a imposto. E a inflação é até um pecado se tributaristas estiverem ouvindo isso aí, mas muita gente fala que a inflação seria um imposto oculto, né? Porque o imposto, na verdade, muita gente não sabe que é o seguinte, eles criam um fato gerador, vamos supor, eu tenho um carro. Eles criam um imposto por você ter um carro. Seria o fato gerador você ter um carro. Então, vamos supor, a gente imagina que fala assim, mas Marcos, eu pago o IPVA e as estradas, as ruas estão todas esburacadas.
Porque o imposto ele não tem contraprestação. Ele é um tributo, e os tributos são divididos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esses tributos chamados impostos, eles não têm contraprestação. Eles servem justamente só para alimentar a máquina do Estado. Então, todo o dinheiro que você paga a título de PVA e outros impostos, eles vão para alimentar a máquina do Estado, pagar servidor e tudo mais. Então, você observa o seguinte, que a inflação ele é um modelo que vai diminuindo o seu poderio de capital e eles criaram uma moeda digital. Agora, muitos canais de YouTube eles falam assim, tá, mas qual que seria a saída, já que o Bitcoin eles vão tentar rastrear, você não consegue mais jogar depois Bitcoin na sua carteira e tudo mais. Tem toda uma série de implicações. Cara, quais outras moedas digitais você tem no mercado que poderiam dar um modo de que seria uma forma de pagamento, como o Pix é, né? Diferentemente do Drex, que não seria um modelo de pagamento assim como o Pix, mas qual que seria uma saída para todo esse controle, se houver? Aí é que a gente entra na questão do BDM digital, porque ele também vai contra a inflação, ele é uma moeda que ele vai valorizando de acordo com o tempo, de acordo também com a lei de Metcalfe, que é uma lei que ela diz o seguinte, conforme você aumenta a base de usuários, essa moeda digital, ela automaticamente valoriza. É o que acontece com o Bitcoin, mais ou menos. Então, se lá no futuro tudo for obrigatório através do Drex, como é que a gente vai ter uma saída? Até porque se for obrigatório, a gente vai nem conseguir usar o BDM digital. Por isso que eu entendo que ainda faltam implementações jurídicas, né, no ordenamento brasileiro, capaz de cercear toda essa liberdade que a gente ainda tem e que force a gente a utilizar somente o Drex. Para mim, o principal ponto é esse. Qual vai ser a charada que eles vão utilizar a fim de que toda a população, do dia para a noite, pegue e utilize o Drex? A não ser as pessoas, por exemplo, assim, que são empregados, né? Porque a partir de 2025 agora, vai ser utilizado o Drex nas empresas atacadistas, vamos dizer assim. Seriam os bancos, né? BTG Pactual, Nubank. Eles, com certeza, vão utilizar isso com os funcionários e tudo mais, ver como que funciona toda essa cadeia. Eles vão sentir mais ou menos como é que vai funcionar. Mas, assim, se eles estivessem totalmente confiantes de que esse modelo Drex vai ser aceito por boa parte da população, eles começariam através da população e não o inverso. Mais ou menos é isso.